não sei o que vocês pensam, assim, eu penso isso, tá? Eu acho o elenco do Flamengo, dentro do continente, um Bayern de Munique dentro da Alemanha. Se comparado de potencial individual. Você tinha falado... Nessa linha da comparação com o Bayern, eu acho que o Flamengo é o único time, eu acho que é o único, de verdade, que entra pra ganhar todos os títulos. Sim. O Palmeiras, eu acho que não faz isso. Rapaz, parece aí que a imprensa paulista deu uma amaciada, hein? Elogiaram o Flamengo pra caramba em relação ao Palmeiras, compararam Flamengo e Palmeiras, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem é melhor, quem é pior. Tá muito bacana o vídeo. Vamos assistir esse vídeo depois de uma penca de ataques da imprensa paulista pro Flamengo. Vamos estar assistindo aí. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, tá escrito aí. Clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, que é muito importante pro nosso crescimento, tá? E já deixo a pergunta no ar aí pra vocês. Quem vai ser o protagonista da temporada 2023? O Palmeiras, de Abel Ferreira e seus Blue Caps com Dudu, Endrick, Rafael Veiga, ou o Flamengo Mengão malvadão de Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, os Coringa do Flamengo, de novo unidos? Deixa aqui nos comentários, vamos assistir e no final do vídeo tem a minha conclusão. Vambora. Na teoria é mais fácil pro Vitor Pereira ascender o Flamengo do que pro Abel manter o Palmeiras aceso. Mas do Abel não se duvida porque ele já mostrou que ele tem o trabalho na mão. Mas acho que esse vai ser o desafio. Falta a Supercopa pro Palmeiras, né? Justamente contra o Flamengo, né? É verdade. Supercopa falta. É verdade. A questão, acho que a margem de melhora do Flamengo é muito maior do que a margem de melhora do Palmeiras. E aí, eu incluo nisso até mesmo o tipo de jogo, a qualidade do jogo. Porque eu acho que o Palmeiras em 2022 foi completamente diferente de 2021, tanto que foi o melhor ataque do Brasileiro, o melhor ataque da Libertadores, quer dizer, foi um time que criou mais, foi um time que produziu mais ofensivamente, então acho que aquele passo a mais ele foi dado. E, sinceramente, olhando hoje para o elenco do Palmeiras, olhando para como foram as eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil, na própria Copa Libertadores, eu vejo pouca margem de melhora. Você pode falar, margem de resultados melhores você tem, porque você pode ser campeão de outras duas competições. Agora, olhando para o tamanho do elenco hoje, para a qualidade de jogadores, parece muito improvável que o Flamengo vá de novo num Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com a quantidade de jogadores que tem, terminar do jeito que terminou, na posição que terminou. É praticamente impossível. O Flamengo, se não for o campeão brasileiro por pontos corridos, tendo o elenco que tem hoje à sua disposição para alternar jogadores e manter um nível muito, muito alto, ele vai brigar até o final lá em cima. Então, o que eu acho é isso, olhando e aí até de alguma maneira justificando a troca de treinador feita no Flamengo, entendendo que o próprio Flamengo via e a sua direção via essa margem de melhora. E eu acho que de fato existia essa margem de melhora. Claro que não é só uma questão do Dorival Júnior, porque teve parcela do Paulo Souza no fracasso, vamos dizer assim, do brasileiro. Eu acho que o brasileiro a gente pode chamar de um fracasso, né? Era inimaginável o Flamengo terminar o brasileiro da maneira que terminou. Mas a margem de melhora do Flamengo, apesar de ter vencido duas competições, eu acho que ela é bem maior do que a margem de melhora do Palmeiras com esse elenco. Eu não sei o que vocês pensam, assim, eu penso isso, tá? Eu acho o elenco do Flamengo, dentro do continente, um Bayern de Munique dentro da Alemanha. Se comparado de potencial individual. Você tinha falado isso, acho que... Não sei se você acha exagero. Não, mas só que o Bayern põe isso em prática. Tudo bem. O Bayern não chega a ser um PSG na França ou não? Mas acho que a diferença entre o Flamengo e os outros é menor do que entre o Bayern e os outros. E um Dortmund com o Haaland, por exemplo? Mas o Haaland não tá mais lá. Tudo bem, tô dando um exemplo. Assim, eu tô contigo. Eu acho que o Bayern... Eu acho que há uma outra diferença que aqui... O todo elenco, tá? Reservas. Mas aí entra um ponto importante, que eu acho que assim, a gente avalia essa diferença baseado no que a gente viu. No que a gente viu em 2022. Porque talvez se o Flamengo jogasse o máximo que ele podia jogar com os reservas que tinha, e os reservas não jogaram bem, porque o Marinho não jogou bem, porque o Cebolinha não jogou bem, porque o Vidal não jogou bem, todos esses caras evidentemente podem evoluir. E aí eu acho que se o Flamengo conseguisse exercer todo o potencial que tem, talvez a gente não diria que essa diferença é menor. A gente diz que a diferença é menor hoje
Porque, de fato, essa diferença talvez nem exista. E eu acho que pela maneira que as coisas acontecem aqui no Brasil. Trabalho sempre começando, uma série de outros fatores que impedem que a gente veja o potencial máximo de um clube explorado. Então, assim, é o que eu falei, um time como o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, se não for bem treinado, não vai ganhar campeonato, ou vai ganhar menos campeonatos do que se imagina. Agora, na Europa, na Alemanha, não se imagina o Bayern de Munique mal treinado deixando de ganhar campeonatos, porque os trabalhos são mais longevos. Aqui é tudo começo de temporada. Mas você não acha, Zupac, só olhando para o histórico recente do Flamengo, eu não sei, não, assim, se o Flamengo mal treinado é muito forte. Ganhou as duas Copas. Que acho que até é depreciativo para os técnicos que por lá passaram. Mas por que o Rogério Ceni não foi uma unanimidade quando foi campeão brasileiro? O Renato Gaúcho, fazendo um trabalho que acho que nenhum de nós aqui elogiou, chegou à final da Libertadores, por isso aqui não foi campeão da Libertadores. O Paulo Souza não conseguiu trabalhar. O Abel Braga, o Domi, o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro ganhou porque caiu no colo, porque São Paulo definhou, o Inter não conseguiu ganhar. Mas você não acha que... Não, é que aí... Um trabalho como... Você não tem elencos desse tamanho, o que eu quero dizer é que assim... Os outros não podem errar. O elenco do Flamengo lhe basta para... talvez dar títulos, mesmo que os técnicos não façam grandes trabalhos, e basta a gente lembrar do último título brasileiro do Flamengo. Eu acho que então, mas não tinha o Palmeiras do Abel. Eu acho que esse é o ponto. Ah, tá, tudo bem. Eu acho que contra um trabalho tão estabelecido. Não era esse. Contra um trabalho tão estabelecido, se um time, mesmo com a qualidade que o Flamengo tem, não for bem treinado, ser um super time não basta, porque no Brasil existe um trabalho estabelecido que mesmo sem os melhores jogadores é capaz de ganhar de qualquer time. O Paulo Souza é a grande prova disso, né? Então, Paulo Souza, Abel, Domi, mas é que eu acho ainda que o Paulo Souza ele é fora da curva, assim. Exato. O trabalho negativo ele é fora da curva, porque os outros, eu vou te falar assim, o Flamengo por muito pouco não foi campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho. E a gente, acho que dizia semana que o Rogério foi embora nos pênaltis. A diferença era enorme ali de trabalho dos treinadores. E ali já era um Palmeiras do Abel. Mas era o Palmeiras tecnicamente inferior e que ganhou no banco. Ganhou na figura do seu treinador. Nessa linha da comparação com o Bayern, eu acho que o Flamengo é o único time, eu acho que é o único, de verdade, que entra para ganhar todos os títulos. Sim. O Palmeiras, eu acho que não faz isso. Então, o Palmeiras, como venceu o último brasileiro, e em algum momento ali, acho que o Abel apostou, vamos abraçar esse brasileiro. E o Flamengo, o processo contrário. Como começou mal, teve aquela decisão, para mim, equivocada, e para muito flamenguista equivocada, do Dorival de botar time reserva contra o Palmeiras. Ali ele praticamente abriu mão. O Campeonato Brasileiro esquece, vamos focar nas Copas. O Flamengo vai entrar para ganhar tudo. Sim. O Palmeiras, eu acho que ele vai caminhar, vai tentar ganhar, mas se não der para ganhar o Paulista, ganhamos o ano passado e tal... Tem problema nenhum. Se não for campeão brasileiro, olha, tá difícil, não começou tão bem e tal. Vamos focar nas Copas e tal. Eu acho que o Palmeiras vai tatear melhor as competições e escolher o caminho que vai seguir. O Palmeiras acho que tem que fazer escolhas, né, Bubu? Talvez vá ter que fazer escolhas com o elenco que tem. E o Flamengo não precisa fazer escolhas. E tem uma coisa engraçada, voltando na parte do mercado. O Flamengo, ali por 2019, quando começou a montar esse super elenco, ele surfou muito na venda de 3 jogadores. Que renderam para ele aproximadamente 300 milhões de reais, que é o Paquetá, Renier e o Vinícius Júnior. Então você pega o balanço do Flamengo, quando ele bateu pela primeira vez no Clube Brasileiro 1 bilhão de faturamento, muito estava turbinado por essas 3 vendas. Vai dar uns 300 milhões de reais. O Palmeiras vendeu um garoto por 400 milhões de reais. Né? Então, causa uma espécie minha, assim, uma estranheza. Como o Palmeiras tem um concorrente tão forte e como confia tanto no seu treinador, tem razão para isso, mas tem uma hora que não vai dar, a competição vai ficar desigual, vai virar a Bayern de Munique e o Palmeiras o Dortmund ali e tal, o Leipzig tentando alguma coisa. Né? Então, eu não sei, o Palmeiras é um dos clubes grandes do Brasil com dívida não pequena, né? Mas menor, tem uma dívida com a Crefisa, que é a patrocinadora, e aí cai na conta do Palmeiras 400 milhões, uma boa parte vai entrar agora, não é tudo, né? Vão entrando esses milhões em 4 anos, mais ou menos. Então, né? É um clube que não tem dívida, tá tudo em dia. Né? Tem a dívida com a patrocinadora, né? Que caiu pela metade, perto de 60 milhões de reais. 68 milhões. O Chelsea devia muito pro Roman Abramovich. Acho que a grande diferença dos elencos é que se o Palmeiras perder o Abel
ou se começar a ter problemas internos e o treinador errar, o Palmeiras não ganhará campeonatos. Isso vale para todos os clubes, não vale para o Flamengo. É isso aí. O Flamengo pode fazer isso e acaba ganhando o campeonato. Eu perfeitamente. Porque a diferença do elenco é muito grande. Concordo muito com o Bini. E acho que o Palmeiras talvez vá também usar esse período de campeonato estadual para entender o quanto... Porque o Abel está apostando na base, é verdade. E não é só no Endrick. Está apostando muito no Giovani, tem outros jogadores que podem ser utilizados. O estadual é para isso mesmo. E o estadual ele tem que ser para isso. Então, eu não sei exatamente... O Palmeiras não parece disposto, e a gente recebeu no Sport Center o Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, semanas antes de acabar a temporada, e ele já anunciava que seria assim. Ele falou, não vai ter contratação praticamente. Se vier contratação, vai ser um nome, 2 no máximo, coisas muito pontuais, mas não vai ter contratação. Renovou Dudu, renovou Gustavo Gomes, que foram 2... Já tinha vendido o Endrick. Belas vitórias, né? Não tinha vendido o Endrick. Enfim. Isso. Manteve Danilo. Também. Mas a venda do Endrick, eu acho até que ela é positiva, no sentido de que pelo menos não se fala mais de para onde ele vai, se não vai, qual vai ser o destino. Todo mundo já sabe que daqui a 1 ano e meio ele vai jogar no Real Madrid, ele pega o avião e viaja, mas ele tem 1 ano e meio ainda de futebol por aqui, e pelo que a gente viu no final da temporada, é ele que ganha a vaga do Scarpa, né? Quer dizer, com o Veiga entrando, o Rony sendo deslocado e o... Então, o Palmeiras a gente já sabe no começo da temporada, antes da temporada começar, exatamente quais são os 11. O Flamengo a gente deixou de saber. O Flamengo agora, claro que... E o Vitor Pereira até falou, não vou chegar pintando a casa inteira nova, porque, afinal de contas, esse time ganhou a Libertadores... E porque eu não sou bobo, e a né, Copa do Brasil. E claro, que também não vai anunciar isso. Não, vou fazer uma revolução. Ele não vai chegar falando isso. Mas, evidentemente, algumas mudanças ele pretende fazer, até mesmo se a gente lembrar... O Birner sempre lembra disso aqui, do que ele dizia, do que ele disse antes do Corinthians, dirigido por ele, enfrentar o Flamengo, dizendo que o Flamengo tinha deficiências pelos lados, na marcação e tudo mais. Então, essa deve ser uma mudança e talvez isso mexa no desenho tático do time do Flamengo. Né? Gerson acho a grande novidade. Gerson é um jogador que dificilmente acho que vai ser reserva. Tudo bem, mas quem sabe? Todo técnico... Bom, essa é uma boa discussão. Acho que o João Gomes. Tem o Bruno Henrique voltando, já seria uma discussão com o Bruno Henrique. Para desmontar, para fazer um quarteto no meio de campo, quem sai? A minha grande dúvida em relação ao time do Vitor Pereira é como ele vai trabalhar os lados do campo. Porque é isso. Terão pontas. Quem serão essas pontas? Acho que essa mandar o Gabigol virar assistente de lateral ou você vai deixar o Gabigol solto? Essa é a grande Rascaeta, você não vai pedir para recompor. A Rascaeta constrói. No Corinthians ele jogou com pontas quase que o tempo todo, né? Sim. Eu tô com o Zupac no sentido de que se você imaginar quem sai do time para entrar, o Gerson é o João Gomes. Mas aí você não resolve, pelo menos do ponto de vista das peças que você tem em campo, você não resolve essas marcações. Você tenta melhorar o time de 2022, mas você não resolve essa lacuna dos lados. Você vai pegar o Real Madrid, por exemplo, o Gerson no Olympique Marseille jogava no 3-4-3 pelo lado esquerdo do meio campo no quarteto. Né? Você bota o Gerson ali, você solta o Gabigol, a Rascaeta na frente, mantém os outros 3 jogadores de meio de campo, por dentro o João Gomes e o Thiago. Só que você tá tirando o Pedro. Tô. Tá tirando o Pedro do time. Mas não é fácil. O coletivo tem que prevalecer sobre o individual. E eu acho que com o elenco que ele tem, ele vai ter umas 5 maneiras diferentes de montar o time, adaptáveis ao adversário. Possibilidade de trocar os jogadores durante a partida para manter a intensidade da marcação lá em cima o tempo inteiro, porque são muitas trocas. E o objetivo de ter contratado um técnico de alto nível é que ele consiga fazer isso. Não que ele mantenha o que vem acontecendo igual. Talvez ele tenha aqui, acho que assim, até... Para a própria sanidade dele. Ele será titular também. E para a saúde do trabalho dele, ele tem que conseguir incutir logo de cara, logo na sua chegada, a ideia, e que seja assim de fato, de que o Flamengo não tem um time titular. De que o Flamengo não tem os 11. Isso. De que o Flamengo vai mudar a cada jogo de acordo com o adversário. E foi muito o que ele fez no Corinthians, né? Por questões diferentes. Por questões físicas para manter intensidade. No caso do Flamengo é porque ele tem opções para mexer no time mesmo. Era o que eu ia dizer. E incutir no elenco que isso é algo natural e normal. É isso. Porque até no Corinthians, com o elenco bem mais enxuto, nem todos recebiam bem o tempo todo isso. Só tem uma maneira disso ser bem aceito pelos jogadores. Os preteridos foram os maiores, e aí, partindo desse pressuposto que ele tinha a ideia de que o time precisava ter intensidade, precisava ter uma condição física que os maiores jogadores do Corinthians, não os melhores necessariamente, mas naquele momento os maiores, não tinham condições de entregar.
Então, se ele fosse montar aquele time dos sonhos que o torcedor montava no começo da temporada, ele não ia ter nada daquilo que ele imaginava como o time ideal do Corinthians. Os do Flamengo, eu acho que assim, aí tem uma coisa, eles entregam muito mais na frente, todos eles, em relação porque não é que o William em algum momento tenha entregado muita bola, né? Se você pegar todos os caras ali do Dream Team do Corinthians, que era Paulinho, tinha o Paulinho e tal, esses caras não tinham entregado nada ainda. Hoje ele chega num Flamengo em que você não discute o Gabigol, que você não discute o Pedro, que você não discute o Arrascaeta. Então, você... Então, e eles serão titulares o tempo todo? Então, ele vai ter que dizer que não, vai ter que acostumá-los com a ideia de que não dá pra ser. Esse é o ponto. Há uma maneira de eles se acostumarem. Se der certo. Se der certo. Porque se começa a dar errado, se não começa a surtir o efeito que se espera, toda essa compreensão fica prejudicada. Agora, se os jogadores perceberem que essa estratégia vai surtir efeito, se eles enxergarem crescimento no coletivo, eles entendem eu também acho. Eu vou um pouco além. Para esse elenco do Flamengo, a gente olhando tudo que aconteceu, desde o Jorge Jesus até agora, isso tem a ver com dar certo, mas eles precisam ter prazer em jogar daquela forma. Sim. Esses caras, por algum motivo, eles gostam de jogar de uma maneira que lhes satisfaz, que lhes apraz, e eu acho que o treinador que foi contratado é um treinador que sabe fazer o jogo que eles gostam. Sim. O Jorge Jesus, que é o jogo que ele não conseguiu fazer em quase toda a sua temporada passada. O Jorge Jesus declarou, né, que o Jorge Jesus e o Vitor Pereira foram desafetos, né? Sim. Ali um Porto, o outro Benfica, né? Tinha uma rivalidade ali, né? Uma coisa meio, né, caliente entre os dois, mas recentemente eles ficaram um pouco mais amistosos. E o Jorge Jesus, mesmo com o Abel Ferreira fazendo o sucesso que ele faz no Palmeiras, ele falou, o melhor técnico que tem no Brasil é o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira é uma coisa engraçada para mim. No Corinthians, muitas vezes ele tinha que quebrar a cabeça para a escalação, para a montagem da equipe, de acordo com o adversário e de acordo com a competição. No Flamengo, nesse ano que está começando, o ano de 2023, para mim, o Flamengo é bem superior a todos os adversários que ele vai enfrentar, menos um, potencialmente, que é o Real Madrid. Então, só se tiver essa final esperada do Mundial, Flamengo e Real Madrid, que o Vitor Pereira vai ter que talvez pensar no adversário, muito preocupado com o adversário para ver o que vai fazer, porque é um adversário tecnicamente superior, com mais investimento, com mais estrelas. Agora, no resto, em tese, é você colocar o avião lá em voo de cruzeiro e depois fica tranquilo acompanhando, né, a equipe deslanchar, porque a superioridade sobre todos os adversários, para mim, nesse começo de ano é flagrante. A imprensa paulista, ela gosta de bater e amaciar, né? Porque agora, rapaz, só foi elogios ao Flamengo. E, cara, assim, falando agora sobre os comentários dele, né? Elogios verdadeiros, tá? Elogios verdadeiros. Eu só acho esquisito, cara, essa situação aí do Palmeiras, cara. O Palmeiras não tá se movimentando no mercado. Rapaz, se você for entrar aí no youtuber palmeirense, aí nos youtubers, os caras estão desesperados, estão xingando a Leila, falando que o Flamengo levou o Gerson e eles não estão contratando ninguém. Eu quero é que se dane, tomara que continue nessa situação aí. Mas falando sobre o Flamengo, gente, será que o Flamengo tem esse potencial de virar um Bayern de Munique das Américas? Eu acho que tem. Sabe por quê? Por causa da sua torcida. O Flamengo é um movimento popular brasileiro. O Flamengo tem torcida em todos os estados do Brasil. 45 milhões de torcedores, meus amigos. Isso rende uma boa grana pro clube, repercussão, tudo que possa imaginar. O Flamengo tem de torcida, é a população da Argentina. Vocês têm noção disso? O Flamengo é gigantesco, é estratosférico, tem sim margem de virar um Bayern de Munique do Brasil, seja das Américas, né? Agora, essa questão que o Birner levantou aí, que o Vitor Pereira no Corinthians já havia criticado o esquema tático do Flamengo, falou que dava espaço ali pelos lados, acho também que já é um indicativo que o Vitor Pereira deve fazer algumas alterações ali, não apenas por jogadores, mas taticamente. De repente, ele vai tirar algum jogador para mudar o esquema de jogo, porque ele já mostrou que não gosta desse estilo de jogo do Flamengo, que segundo ele, dá espaços ali na lateral. Mas ele falou também na entrevista coletiva que não vai chegar pintando a casa, ou seja, mudando tudo, fazendo uma verdadeira de uma revolução, né? Cara, e o ódio, Jean Ódio também,
teceu um excelente comentário, e o Birner também. O Flamengo tem uma margem de melhora, apesar dos títulos, né? Venceu o Atlético Paranaense, venceu o Corinthians. O Flamengo tem uma margem de melhora gigantesca. Você sabe por quê? Porque a gente viu esse time em 2019. E o time de hoje, o elenco, se você for olhar o elenco de hoje é melhor do que o de 2019. Ah, vai fazer comparação, Pedrão. Cara, mas é realmente melhor. O lateral esquerdo pro Felipe Luiz em 2019 era o René. Hoje é o Ayrton Lucas, bicho. O lateral, não vou falar o lateral direito, a zaga reserva era Rodolfo e o Tuller. Agora tem um monte de zagueiro no Flamengo. Tem Fabrício Bruno, tem o Rodrigo Caio, que tá voltando da lesão, tem o Pablo, que foi mal ano passado, mas a gente sabe do potencial dele. Então, assim, tem muita margem de melhora esse time. E acredito que o Vitor é capacitado para isso. Vai ser cobrado para isso, porque é capacitado para isso, tá? Na minha opinião, quero saber a opinião de vocês também. Deixa aqui embaixo nos comentários. Tamo juntão, galera. Saudações rubro-negras. Se inscreve no canal, hein?